Hoje vou te ensinar como você pode duplicar o seu salário em um curto espaço de tempo, apenas sendo mais produtivo. E não, eu não estou tirando isso da minha cabeça. Eu fiz isso. Todos os meus amigos multimilionários e multibilionários que conheço também fizeram isso. Então preste muito atenção. Então, qual é a diferença entre as pessoas nos 20% superiores e as pessoas nos 80% inferiores? Você já ouviu falar da regra 80-20? A regra 80-20 diz que em cada sociedade, 20% das pessoas ganham 80% do dinheiro. Todos começam nos 80% inferiores e depois tomam uma decisão de estar nos 20% superiores ou não tomam essa decisão. Quantas pessoas aqui queriam duplicar seus rendimentos? Vou dar-lhes algumas ideias incríveis e vou fazê-lo em 3 ou 4 sessões, mas primeiro quero fazer-lhes uma pergunta. E a pergunta é: quem é a pessoa mais importante nesta audiência? Bem, a resposta é que vocês são a pessoa mais importante nesta audiência. Vocês são a pessoa mais importante em todo o seu mundo. Como sabemos isso? Bem, vocês passam 99% do seu tempo pensando em si mesmos. Portanto, são a pessoa mais importante. Mas aqui está o ponto. O quão importante vocês se sentem determina toda a qualidade de sua vida. Quando se sentem importantes e valiosos, quando gostam de si mesmos e se respeitam, quando estabelecem metas maiores para si mesmos, persistem por mais tempo, alcançam mais e mais do que tudo. Quanto mais gostam de si mesmos, mais felizes são. Quanto mais gostam, mais outras pessoas gostam de vocês e mais vocês gostam delas. Portanto, tudo na vida. E isso foi uma grande descoberta para mim quando era jovem. Tudo na vida pode ser medido por aumentar ou não sua felicidade. A única medida real na vida é quão felizes vocês são. Não é quanto dinheiro ganham ou o carro que conduzem, mas se são pessoas completamente felizes. Assim que comecei a estudar este tema no início de minha carreira, e me surpreendeu descobrir que sua autoestima é como o núcleo de um reator nuclear. É o núcleo de suas emoções e sua autoestima determina toda a qualidade de sua vida. Então digam estas palavras. Digam: gosto de mim mesmo. Sim. Agora, quando se dizem isso a si mesmos durante o dia, cada vez que o dizem, sorriem e isso os faz felizes. E quando se sentem felizes, tratam melhor outras pessoas e são mais felizes e mais bem-sucedidos. Assim que comecei a estudar o tema, e o que descobri é que o outro lado da autoestima é um sentimento de poder pessoal. Quando se sentem poderosos, quando se sentem seguros, quando sentem que podem permanecer e alcançar suas metas, quando sentem que podem ter sucesso, então sua autoestima aumenta e sua autoimagem melhora, e se sentem felizes consigo mesmos. E este sentimento de poder pessoal provém das coisas que fazem e da forma como as fazem. Vou dar-lhes uma série de passos que podem seguir para aumentar drasticamente sua sensação de poder pessoal. Agora, quanto mais poderosos se sentem, mais gostam de si mesmos. Enquanto mais gostam de si mesmos, mais confiança em si mesmos vão ter. Enquanto mais confiança em si mesmos têm, maiores são as metas que se fixam, e mais persistem e mais conseguem. E tudo começa com o que está acontecendo dentro de vocês mesmos. Então aqui há uma pergunta interessante. O que vem primeiro, o pensamento ou a emoção? Bem, quando aprendi isso pela primeira vez, me surpreendeu bastante que sempre é o pensamento. É o pensamento que vem primeiro e é a forma como interpretam esse pensamento para vocês mesmos que determina a emoção. Se algo acontece e o interpretam de forma positiva, sentem-se felizes. Se algo acontece e o interpretam de forma negativa, sentem-se negativos. Agora, a razão pela qual digo isso é porque ontem na Rússia estávamos passando por um momento interessante. Há uma maldição chinesa que diz que vivemos em tempos interessantes e estamos vivendo em tempos interessantes. Durante os últimos 3 ou 4 dias, estive viajando pela Rússia, falando sobre gestão de crise, intervenção em crise, porque muitas pessoas estão dizendo que temos uma crise. Mas em chinês, a palavra crise também significa oportunidade. Então, hoje temos uma das maiores oportunidades na história humana. Mais pessoas vão ganhar mais dinheiro e viver vidas melhores no futuro do que foi possível em toda a história humana. Sim, há problemas. A economia vai subir e baixar como o fez durante centenas de anos.
mas há mais possibilidades e oportunidades para vocês no futuro do que existiram antes. No entanto, serão diferentes das oportunidades do passado. Muitas pessoas estão tão ocupadas observando o que aconteceu no passado que não se dão conta de que as oportunidades reais estão no futuro. Agora, aqui há uma lição que aprendi, e é: nunca se preocupem com coisas que não podem mudar, e não podem mudar um evento passado. Há muitas coisas no nosso mundo que não podemos mudar, então não percam tempo se preocupando com coisas que não podem mudar. Foquem-se nas coisas que podem mudar, e o único que podem controlar é a forma como pensam. Se pensam de forma diferente, sentem-se e agem de forma diferente. Se vocês se sentem e agem de forma diferente, vocês obterão diferentes resultados e alcançarão diferentes metas. Assim, vocês encontrarão que as pessoas mais importantes ao longo da história sempre se focaram nas oportunidades do amanhã, enquanto que as pessoas medianas sempre pensam nos problemas do passado. Todos os psicólogos, psiquiatras e conselheiros do mundo estão ajudando as pessoas a falar sobre seu passado e o que aconteceu no passado e por que se sentem infelizes com o passado. Mas vocês não podem mudar o passado. O único que vocês podem fazer com o passado é aprender dele e depois deixá-lo ir. Assim que aprendem do passado e o deixam ir, e depois vocês voltam para o futuro. Há uma linha maravilhosa que diz que quando vocês voltam para a luz do sol, as sombras caem atrás de vocês. Quando vocês olham para o futuro e todas as possibilidades para a sua vida no futuro, automaticamente vocês se tornam felizes. Os eventos negativos do passado que vocês não podem controlar caem atrás de vocês e esse é o seu trabalho. Agora, eu falei sobre esse tema em todo o mundo, mas há uma característica das pessoas mais importantes. E, por certo, vocês são algumas das pessoas mais importantes na Rússia hoje. Vocês estão nos 10% superiores. E por que eu digo isso? Porque, estatisticamente, só os 10% superiores dos adultos assistirão alguma vez a um seminário como este. Só os 10% superiores, os outros 90% em toda a sua vida, nunca assistirão a um seminário como este. O único no mundo que podem controlar é seu próprio pensamento. E, se controlam seu próprio pensamento, a forma como pensam sobre os eventos, controlam como se sentem e como agem no futuro de sua vida. Então, uma das perguntas que fazemos é: qual é o trabalho mais valioso e melhor pago que você faz? E quando escutei essa pergunta pela primeira vez, não sabia a resposta. Mas depois aprendi que o trabalho mais valioso e melhor pago que você faz é pensar. E a razão pela qual esse trabalho é tão importante é devido à palavra consequências. Quando comecei a estudar gestão do tempo há muitos anos e comecei a escrever livros e artigos, encontrei-me com esta palavra, consequências, e mudou minha vida. O que eu dizia é que as consequências de um evento determinam se é valioso ou não importante. Então, se um evento ou uma ação tem grandes consequências potenciais, é importante. E se algo que você faz tem consequências potenciais baixas ou nulas, não é tão importante. Portanto, se você quer transformar sua vida e carreira, comece por focar em tarefas que tenham grandes consequências. Esta simples mudança de perspectiva pode ajudá-los a navegar melhor pelo futuro, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Se vocês focarem nas tarefas que trazem as maiores consequências, encontrarão que estarão avançando muito mais rapidamente em direção aos seus objetivos mais significativos. Isso se alinha com a ideia de que vocês devem priorizar ações que realmente movem a agulha em suas vidas pessoais e profissionais. Essa abordagem permite que se concentrem em menos coisas, mas que tenham um impacto muito maior. É uma prática que os coloca no caminho para se juntarem aos 20% superiores da sociedade que não apenas ganham mais, mas também vivem de maneira mais intencional e satisfatória. Vamos pensar agora sobre a produtividade e como ela se aplica ao seu desenvolvimento pessoal. A produtividade não se trata apenas de fazer mais em menos tempo, mas sim de fazer as escolhas certas sobre onde concentrar sua energia. A verdadeira produtividade vem de realizar tarefas que têm um impacto duradouro e significativo, não apenas ocupar o tempo com trabalho que mantém o status quo. Além disso, é importante entender que a autoestima e a sensação de realização são reforçadas quando vocês percebem que estão fazendo progressos em direção aos objetivos que realmente importam para vocês.